Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre gestão de serviços. Eu sou o professor João Paulo Ciribelli e na aula de hoje trarei um pouco para vocês alguns conhecimentos referentes à legislação, especificamente com relação à terceirização de prestação de serviços. Então, quando uma pessoa física ou uma pessoa jurídica deseja contratar um serviço para uma finalidade temporária, ela vai se basear numa lei específica que tem algumas nuances que eu irei passar para vocês no vídeo de agora. Acompanhem comigo. Bom, a legislação em questão é a Lei número 13.429, que foi publicada, sancionada recentemente no ano de 2017. Essa lei ela vem alterar dispositivos, ou seja, artigos e incisos da Lei número 6.019, de 3 de janeiro de 1974. Essa Lei 6.019, ela dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas. Então, nós vamos ver o que alterou especificamente nessa Lei 6.019 por conta dessa lei aprovada em 2017, que é a Lei 13.429. A aprovação dessa lei tem por objetivo flexibilizar e modernizar as relações de emprego. O Congresso Nacional e a Presidência da República à época entenderam que as relações que existem, as relações de trabalho, as relações de prestação de serviço que existem, quer entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, elas se modernizaram, elas se diversificaram e se diferenciaram. E por conta disso, a legislação também deveria acompanhar essas nuances, essas diversificações que passaram a existir no mercado de trabalho. Essa lei também criou regras complementares para essa modalidade de contratação. Então, não é apenas melhorar, modernizar ou flexibilizar leis já existentes, mas também acrescentar novas regras a essa dinâmica do trabalho terceirizado. Mas como funciona a legislação de terceirização de serviços? É necessário que vocês entendam que a terceirização de serviços acontece quando um empregador, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, na grande maioria das vezes pessoas jurídicas e empresas, contratam mão de obra de uma outra empresa. Assim, não há vínculo empregatício com o empregado, apenas um contrato de prestação de serviço firmado com a outra companhia, prestadora de serviços ou interpostas. Então, seja pessoa física ou jurídica, ele vai acabar fazendo a contratação de mão de obra, só que essa contratação é feita através de uma empresa que irá representar essa mão de obra. Então, nós temos dois agentes, de um lado o demandante, o contratador, e do outro lado o ofertante dessa mão de obra, figurada na forma de empresa. É importante ressaltar que a Lei 6.019 já previa e permitia a terceirização, mas essa lei de 2017, ela trata de uma outra questão. Em 74, só era permitido ocorrer a terceirização para as atividades meio da empresa, ou seja, aquelas que não estão diretamente ligadas à sua finalidade, como serviços de limpeza, manutenção e segurança. Então, o grande destaque que essa lei de 2017 traz é exatamente a possibilidade de eu contratar, de eu terceirizar não apenas uma área que seja staff, uma área que seja acessória à minha empresa, mas também agora eu posso contratar uma área que seja fim. Até 2017 eu só poderia contratar empregos do tipo faxineiro, merendeiro, serviço de manutenção, de eletricista, serviços que eram apenas acessórios à minha atividade, à necessidade de continuar a atividade da minha empresa. Pensa numa empresa, por exemplo, do setor moveleiro, onde quando você tem contratação de funcionários que vão trabalhar junto às máquinas de movelaria, que irão produzir móveis, eu estou falando de atividade fim, contratação de pessoas para atividade fim. Isso não era permitido até 2017. O que era permitido era apenas contratação de serviços acessórios.
Por exemplo, você contratar uma empresa de contabilidade, você contratar uma faxineira através de uma empresa, você contratar um eletricista para fazer manutenção dos equipamentos. Era mais nesse sentido, que a gente chama de atividades meio da empresa, e não atividades fins. No exemplo que eu dei, atividades ligadas à produção de móveis. Segundo essa nova lei, qualquer atividade de um estabelecimento poderá ser terceirizada, não havendo mais restrições em relação à atividade fim. Desse modo, as escolas poderão terceirizar professores, uma loja poderá terceirizar os vendedores e uma empresa poderá terceirizar o atendimento ao cliente. Na época, eu lembro que isso gerou uma grande discussão, um grande debate junto ao Congresso Nacional, ao Senado e ao Poder Executivo Nacional, sobre até que ponto essa legislação ela realmente iria melhorar essas relações, não de trabalho, mas essas relações contratuais de prestação de serviços, e até que ponto haveria um certo prejuízo à mão de obra brasileira. Mas entendeu-se pela maioria do Congresso e do Senado que essa lei veio para melhorar e para atualizar de acordo com a nova realidade brasileira, de acordo com a nova realidade do mercado. Para além da lei que trata da terceirização, gostaria de chamar a atenção aqui para vocês também da Lei 13.467, que trata da reforma trabalhista. Observe que são questões diferentes. Uma questão está relacionada à consolidação das leis trabalhistas, à CLT, a essa reforma trabalhista. Um outro aspecto está relacionado à lei que rege a prestação de serviço, a essa terceirização. É claro que em algum momento isso acaba se coadunando, de alguma forma isso acaba tendo alguma relação, mas existem tratamentos legislativos independentes para cada uma dessa realidade, seja via CLT ou seja via lei que trata da terceirização. Aprovada em julho e em vigor desde novembro de 2017, a reforma trabalhista, que trata então das questões das relações de trabalho. Essa reforma foi a de lei número 13.467. Também abordou algumas questões sobre a terceirização. A primeira delas foi a instituição de um período de quarentena, ou seja, o empregado regular demitido não poderá ser readmitido como terceirizado pelo período de 18 meses. E, obviamente, o grande objetivo com isso foi evitar com que as empresas demitissem determinados funcionários e viessem a contratá-los como terceirizados, na forma, por exemplo, de um MEI, de um microempreendedor individual. Isso só pode acontecer 18 meses após a demissão desse funcionário. É claro que isso não é o objetivo dessa lei, isso é exatamente para evitar com que essa realidade aconteça. Vale mencionar aqui também, e observem porque isso é extremamente importante, que a terceirização será ilícita, ou seja, ela será ilegal sempre que forem configurados cumulativamente, ou seja, de forma conjunta, os 4 requisitos de vínculo empregatício. Então, se for caracterizado esses 4 aspectos que eu irei apresentar para vocês de forma conjunta, de forma cumulativa, isso já caracteriza o vínculo empregatício não sendo, portanto, abarcado pela lei de terceirização. A partir do momento em que existe pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, eu entendo que eu não posso mais terceirizar, essa pessoa não pode mais ser contratada como terceirizado, porque já começa a caracterizar aquilo que a gente chama de trabalho que tem por via subordinação. Ou seja, quando eu trabalho com um contrato terceirizado, eu tenho forças que são equiparadas. Pessoas que, de um lado, têm o demandante, de outro lado, o ofertante, estabelecem um contrato, esse contrato vai ter critérios, leis, deveres, obrigações, e cada uma das partes é obrigada a agir de acordo com essas regras estabelecidas em contrato. A partir do momento que uma parte precisa ser subordinada
outra, ou seja, fazer coisas que não estava previsto inicialmente no contrato, eu já começo a caracterizar o que a gente chama de subordinação. Ou seja, eu respondo a uma pessoa, eu sou subordinada a uma pessoa dentro da empresa. E no caso de terceirizado, isso não acontece. Você simplesmente é contratado para realizar uma atividade estabelecida em contrato. A onerosidade está relacionada ao fato daquilo que está sendo praticado dentro da empresa precisa ser pago, precisa ser de alguma forma contribuído para os serviços prestados, né? Isso gera algum custo, isso gera algum encargo para a organização empresarial que está contratando. A habitualidade está relacionada a uma frequência, ou seja, a partir do momento que a pessoa começa a prestar esse serviço nos mesmos dias da semana, nos mesmos horários, isso já não caracteriza mais terceirização, uma vez que existe aí uma habitualidade. E a própria questão da pessoalidade, ou seja, apenas aquela pessoa pode exercer aquela atividade, ela não pode ser transferida para outra. Imaginem, por exemplo, vocês, enquanto empresa, contratando uma empresa que irá prestar serviço. E essa empresa que vai prestar o serviço, eles têm vários funcionários. Só que apenas um que presta o serviço para essa pessoa, para essa empresa contratante, né? Você não tem essa alternância de pessoas prestando serviço. É sempre a mesma pessoa, né, com os mesmos hábitos de dias e horários da semana, né, com pagamentos específicos. Para isso, esse pagamento não é variável de acordo com aquilo que a empresa executa. Ele é quase que um pagamento fixo mensal e a própria questão da subordinação. Então, toda vez que existir esses fatores dentro de uma relação de trabalho, eu entendo que eu saio do vínculo de terceirização e entro para um vínculo que está relacionado e está amparado pela consolidação das leis trabalhistas. Vamos ficando por aqui, mas antes de despedir, recomendo a vocês que peguem essas leis na internet, nos sites, de forma atualizada, obviamente, e façam uma leitura, mesmo que não seja uma leitura criteriosa, uma leitura passo a passo, pelo menos os principais pontos que são mais relevantes aqui para a nossa disciplina. Um grande abraço a todos e fiquem todos bem.